comandante do Departamento de Operações de Fronteira, Coronel Everson Antônio Roseni, que assumiu o DOF em fevereiro, substituindo o Coronel Wagner Ferreira da Silva, apresentou algumas ações que serão desenvolvidas em 2023. Nós vamos trabalhar de forma integrada com as demais forças, com a Polícia Civil também, Polícia Federal, com o Exército Brasileiro. Estamos procurando parcerias com todas as forças envolvidas na segurança pública aqui na nossa fronteira, com o objetivo de reduzir a criminalidade, em especial a criminalidade violenta em todas as cidades da área de fronteira. A gente vai buscar a redução dos números estatísticos da criminalidade na nossa área de fronteira, buscar melhorar a sensação de tranquilidade através da apresentação de resultados efetivos aí, através do desenvolvimento do nosso policiamento ostensivo, também comentar sobre a questão do apoio aéreo, né? Que o apoio aéreo agora nós estamos com o apoio aéreo, então o nosso grupamento aéreo vai apoiar a gente também nessas atuações aí na nossa área de fronteira, para buscar maior efetividade nos resultados. O Coronel Roseni já atuou no DOF como chefe de equipe, chefe de seção de inteligência e subdiretor. Com essa experiência, realizou um mapeamento dos 10 municípios onde o índice de crimes violentos contra o patrimônio é maior. No ranking de Mato Grosso do Sul estão Eldorado, Mundo Novo, Japorã, Tacuru, Coronel Sapucaia, Ponta Porã, Antônio João, Corumbá, Itaquiraí e Naviraí. O mapeamento a gente focou principalmente nos crimes contra o patrimônio, por quê? Porque é uma demanda do próprio secretário de Segurança Pública. O secretário de Segurança Pública, quando foi para assumir, ele me chamou, ele falou: Roseni, vai lá, nós temos que resolver problemas de roubo na região de fronteira. Então, não vamos deixar de atuar no combate ao tráfico de drogas, vamos continuar a atuação no combate ao contrabando, mas vamos focar nesse primeiro momento nos crimes de roubos aí e nos demais crimes violentos contra o patrimônio. Os furtos, sequestros, roubos que utilizam de sequestro, de cárcere de pessoas para efetivarem os roubos. Além desses municípios, Dourados e Corumbá terão ação contínua. Nós vamos agrupando por municípios. Em Dourados, nós também temos um plano de atuação em conjunto aqui com a Polícia Militar, através do Tenente Coronel Samuel, através do Major Torres, da 9ª CIPM, da Polícia Civil, do SIG, enfim, de todas as forças responsáveis aqui pela região de Dourados. E também, por fim, subindo até a cidade de Corumbá, que também é área de fronteira nossa, que a gente merece uma atenção nossa, porque também temos problemas de crimes violentos contra o patrimônio naquela região. Hoje, as mulheres já ocupam cargos de chefia e desempenham atividades que antes eram desenvolvidas apenas por homens. O ingresso no mercado de trabalho começou com a industrialização na década de 40, mas foi a partir de 1970 que o sexo feminino passou a ocupar cargos com maior destaque e protagonismo. Você percebe que as mulheres estão evoluindo dentro das empresas, né? Antigamente as mulheres eram muito vinculadas a costureiras, donas de casa, empregadas domésticas, né? E hoje já não tem mais essa restrição. A mulher ela pode escolher a profissão que ela bem desejar, né? Então você vê hoje em dia mulheres com cargos empresariais muito grandes, tem desembargadoras. Então são cargos que anteriormente eram exclusivos para homens e hoje em dia as mulheres estão ali tomando partido e à frente de grandes empresas, né, grandes negócios. Então essas são grandes diferenças que a gente está vendo entre o passado e agora e que a gente pretende construir daqui para frente ainda, né? Se por um lado as mulheres ganham força e se destacam cada vez mais no mercado de trabalho, por outro, muitas ainda são vítimas de preconceito, machismo e assédio. Os casos de assédio no Brasil ainda são altos. Uma pesquisa inédita do Fórum Brasileiro de Segurança Pública aponta que, em 2022, mais de 30 milhões de mulheres
sofreram algum tipo de assédio. A identificação ela é muito difícil pela vítima, né? Então a gente até costuma ver, os seus colegas de trabalho também falam, comentam sobre, né? Porque o assédio ele está em diversas formas, né? Tanto moral, psicológico, sexual. Então assim, é importante você visualizar se você está num ambiente que é tóxico, que você é reprimida, que você não tem direitos básicos do ser humano e de mulher. Então esses pequenos detalhes do dia a dia fazem grande diferença. As testemunhas são sempre muito importantes, né? Mas a gente realiza uma busca depois. Então, assim, o primeiro passo é realmente ela buscar essa ajuda, ela ir numa delegacia e fazer essa denúncia, né? No Brasil, existem leis que protegem as trabalhadoras com carteira assinada. São pelo menos 16 pontos da legislação a favor do trabalho feminino, tanto daquelas que não têm filhos, quanto das mulheres que já são mães. A gente tem que ter um salário igual se eu sou uma profissional e um homem tem o mesmo cargo que eu, a mesma formação profissional, a gente tem que ter um salário no mesmo piso, né? Então a gente tem essa igualdade de salários. Aquelas empresas que exigem uma troca de vestuário, é importante que tenha um ambiente privativo para elas, com vestiários individuais, para que elas possam fazer a troca de vestimenta, né? Tem que ter esses intervalos intra-jornadas, né? Então, mulheres que trabalham por 12 horas, elas têm que ter um intervalo de 36 horas ininterruptas após esse período. Tem os direitos que são reservados para a amamentação, tem que ter uns locais específicos, né, e privativos para ela estar realizando essa amamentação. Temos a licença maternidade, que muitas pessoas não sabem, que se estendem também aos casos de adoção, que são 120 dias, né, para a gestante. Então, esses são alguns dos pontos, mas tem vários outros que as mulheres têm direitos garantidos por lei. Durante a quaresma, o peixe não pode faltar na mesa de muitos brasileiros. O presidente da Associação Sul-Mato-Grossense de Mercados comenta que nos últimos 5 anos, o consumo da carne branca já vem aumentando de forma significativa. Automaticamente a procura aumenta, né, devido aos católicos que eles se resguardam e consomem mais peixes nesse período, não consomem carne bovina. E assim, a gente pode considerar também um fator que nos últimos 5 anos vem aumentando bem a venda do peixe, né, por ser uma proteína saudável. Nós esperamos uma expectativa de 5% de aumento de vendas esse ano nos pescados, né? Faltando ainda um mês para a Páscoa e os ovos de chocolate já estão nas gôndolas dos supermercados. A Páscoa é a 4ª data que mais vende, perdendo para o Natal, Ano Novo e Dia das Mães. Este ano, o consumidor já pode preparar o bolso, pois os ovos de chocolate estão de 10% a 15% mais caros. Para quem pretende economizar nesta Páscoa, uma alternativa pode ser substituir o ovo por outro tipo de chocolate. Porém, vale lembrar que até as caixas de bombons e as barras de chocolate, por exemplo, estão mais caras. No mercado, geralmente, você vai encontrar ovos em torno de 20 até R$100, a maioria dos ovos, então são marcas conhecidas, né? Algumas marcas inferiores que vendem os ovos mais baratos, mas também para quem quer gastar um pouco menos de valor no período da Páscoa, tem as barras de chocolate, colombas pascais, caixas de bombons, então assim, tem produto de todos os preços para atender todos os tipos de consumidores. A expectativa é que as vendas aumentem em torno de 10% em relação ao ano anterior. Leandro Coelho foi atingido por produto corrosivo no rosto no último dia 22 de fevereiro pela sua ex-esposa no bairro Aerorancho, aqui na capital. O crime aconteceu quando ele chegava de moto em casa e ela sinalizou para que eles pudessem conversar. E nesses últimos dias ela já estava com essa jarra, entendeu? Ela estava vindo de lá até aqui com essa jarra na mão, tipo já pronta para atacar, né? Que era a soda caucha, né? Que ela mandou no meu rosto. Não imaginava que era um produto desse, eu achei que era gasolina na hora, né? Falei, vai tacar fogo, né? E eu ia pegar e ia sair correndo na hora que ela riscar algo, porque até jogar e riscar o isqueiro tinha um tempinho, né? Pra gente correr. Eu não achei que era esse, entendeu? Esse produto. Quando ela jogou assim, bateu assim uns 10 segundos, começou a bater a reação. Eu comecei a ficar cego, o meu rosto parecia que tava pegando fogo, entendeu? E aí bem na hora assim que eu virei a esquina, teve um menino que passou de bicicleta, né? Que eu pedi socorro pra ele, que eu já não tava mais aguentando, eu tava em cima da moto, tava assando os 2 pés assim,
E ele pegou a minha moto e colocou assim, até fiquei com medo, né? Falei, não, chama os vizinhos pra mim fazendo um favor, né? Pra mim ficar mais tranquilo, até porque eu achei que ela, falei, não, vai voltar e vai querer me matar, né? As irmãs contaram que a ex-esposa de Leandro tinha um comportamento explosivo. A autora foi intimada para prestar depoimento, mas não compareceu à delegacia. A família está sofrendo muito neste momento e pede justiça. A gente nunca se deu muito bem com ela, porque ela, desde o começo, ela já tinha um temperamento assim, explosivo, né? Porque quando meu irmão chamava meu filho para vir aqui, aí ele vinha e ela ficava mandando mensagem para minha mãe, que era para minha mãe tirar meu filho daqui da casa, senão ela ia fazer isso, ia fazer aquilo. Então isso assustava a gente. Minha mãe tá muito abalada. Assim, a gente tenta ser forte, né, pra passar força, mas tem horas que não dá, né? Eu espero, né, que encontrem ela, né? Eu espero que também as pessoas não cancelem o caso, né, e abafem o caso, né? Para que ela possa pagar o preço, porque ela pode até fazer com outra pessoa lá na frente, né? A mesma maldade, possa até matar alguém lá na frente, né? Então a gente espera que a justiça seja feita, né? Ainda há esperança. A médica que cuida do caso de Leandro disse que existe a possibilidade de uma cirurgia, que custa aproximadamente R$20 mil. A família está se organizando para fazer uma vaquinha solidária. Geralmente tem pessoa desanimada, nem tudo é o fim, né? Nem tudo é o fim que acontece na nossa vida. Eu nunca me deparei, né? De repente fala, não, né, cara, eu prefiro a morte do que ficar cego dos dois olhos, né? E assim, depois que aconteceu comigo, geralmente foi uma coisa assim que não me deu depressão, né, graças a Deus, porque eu sempre tive fé em Deus e geralmente Deus ele não dá um fardo que a gente não possa carregar, né? Então, para quem está desanimado aí na vida, né, eu gostaria de estar deixando uma meditação, né? Nem tudo é o fim, né? De repente é o começo de uma nova etapa, de repente é um começo de uma nova era. De repente a gente começa a descobrir talentos que a gente até não tinha, né? Porque tudo que a gente vive na nossa vida são fases, são etapas e a gente tem que procurar passar, né, por essas etapas. A gente tem que procurar se adaptar, a gente tem que procurar entender, né, as coisas que Deus quer para nossa vida. De repente não é da forma que a gente quer, mas é a forma que Deus quer para nossa vida. Então eu convido a todo mundo, né, que está passando por sufoco, passando assim em depressão, passando por tristeza porque de repente não deu certo os planos, não deu certo o objetivo, de repente está com dificuldade até mesmo de arrumar um emprego e perde a esperança. Geralmente nem tudo é o fim, é apenas um começo de uma nova etapa. Só basta a gente querer, só basta a gente se esforçar um pouco, esperar, né, no tempo certo, no tempo correto, ter paciência, né, que vai dar tudo certo, né? Mas é preciso ter força, é preciso ter raça, preciso ter gana sempre. Quem traz no corpo a marca Maria, Maria, mistura dor e alegria. Vaidosa e com um sorriso no rosto, a Cláudia é um exemplo de luta e superação. Em 2018, ela descobriu um câncer de mama. Eu descobri através do toque mesmo, né? E depois fiz os exames e comprovou. E aí eu já iniciei o tratamento também no finalzinho de 2018, assim, 10 dias do diagnóstico e da descoberta, assim, foram 10 dias entre um e outro. Quando chegou o exame, eu estava atendendo, eu descobri junto com uma paciente, eu abri, assim, foi um choque, tipo, para a vida, né? Tipo, é uma doença, assim, que é antes e depois da doença, né? Aí, quando eu li lá, né, que era maligno, tudo, já parou tudo. Aí eu já fui atrás de médico no mesmo dia, liguei e tal, para ver o que teria que ser feito mesmo depois dessa descoberta, né? Porque aí é um outro mundo, é uma sensação assim ruim, uma sensação que você fala, meu Deus, né? O que eu faço na minha vida? Vou morrer? O que acontece? E aí que fui na luta, fui atrás para ver o que tinha que ser feito mesmo. Mesmo na época mais difícil da doença, a Cláudia sempre manteve o bom humor. O apoio da família foi fundamental no processo de recuperação. Na época, o Kleber era namorado da Cláudia. Como que foi descobrir que ela estava com a doença?
Sim, o diagnóstico, receber um diagnóstico nesse sentido não é fácil, né? Mas a primeira coisa que me passou pela cabeça é que eu teria que protegê-la de alguma forma. O casal diz que a doença acabou fortalecendo a união e provando que o amor ajuda no processo de cura. Quando passou a fase do tratamento, eles decidiram ter um bebê, mesmo sabendo que quem tem a doença precisa fazer o monitoramento por pelo menos 5 anos. Minha médica achou seguro, ela falou, Cláudia, se você realmente quiser ter filho, agora a gente para o tratamento, que era um bloqueio hormonal para não ter a recidiva, né? E aí eu topei com ela, o Kleber também apoiou, e eu já tinha congelado os óvulos, porque a químio tem uma grande chance de ficar estéril, mas a médica falou, tenta natural, vamos ver o que vai dar, você é nova, tal, e graças a Deus, em 2 meses eu engravidei, foi 2, 3 meses, foi bem rápido, e não precisei usar os meus congeladinhos, né? E a Ana veio, tá agora com 6 meses, assim, linda, saudável, e deu tudo certo. E ainda consegui amamentar, com uma mama, mas amamentei. A Ana Catarina trouxe mais vida ao lar e hoje tem total atenção do casal. A mãe ainda dá conta da clínica de estética e ajuda outras mulheres na luta contra o câncer. Durante mesmo eu conheci uma pessoa muito especial que ela tinha um projeto de um dia da beleza e ela veio a falecer depois de um tempo, então eu junto com a filha dela e mais um fotógrafo, nós decidimos continuar com o projeto desse dia da princesa e eu consegui colocar um pouco da minha profissão também, que é fisioterapia. Então eu consegui... eu abri o Instituto, que é o Instituto Sorrindo com Químio Letícia Éder, onde além desse Dia da Beleza, a gente também tem um atendimento gratuito para essas mulheres que passaram ou que estão passando pelo câncer de mama, pós-operatório, para dor, drenagem, porque a gente tem edemas, né, nesse processo de pós, então tudo de forma gratuita mesmo, e conversa também, tal, que a gente precisa, acho que é o que mais elas precisam, a gente precisa é essa troca, né, de experiência. O ditado é claro e objetivo. O lugar da mulher é aonde ela quiser. Nicole mostra bem isso. Em um universo geralmente dominado por homens, ela levou o amor pelo Palmeiras extremamente a sério. Depois de tanto acompanhar o time do coração, hoje ela representa e trouxe para o nosso estado o consulado palmeirense, uma referência do time fora de São Paulo. Mas Nicole, me diga como surgiu esse amor platônico pelo Palmeiras. Então, como já dizia o famoso jornalista Joemir Betting, explicar a paixão para um palmeirense é completamente desnecessário. E para quem não é impossível. Então, na verdade, o Palmeiras ele escolhe a gente. É algo inexplicável. Então, eu desde muito nova comecei aí a acompanhar alguns jogos e a gente acaba sendo torcedor quando a gente acompanha o time em uma das melhores fases. Então, eu acompanhei aquela fase de 93, 94, Edmundo, Evair, Alex, que foi a era Parmalat. E coincidentemente chega a ser engraçado que num dia que eu estava vendo uma final, Palmeiras jogando contra a Vitória, e Palmeiras ganhou de Vitória. Então, naquela cabeça de criança, né? Nossa, esse time ganhou do Vitória, que é a Vitória, então esse é o melhor. Mas sempre teve até um certo receio da minha família, né? Porque, é uma menina gostando de futebol, que é um ambiente tão masculino e tão machista e perigoso e violento. E aí foi que eu comecei a gostar, a acompanhar os jogos, a conhecer pessoas e acabar me engajando ainda mais dentro desse universo apaixonante, desse time incrível que é o Palmeiras. Você se aprofundou dentro do mundo palmeirense. Como que foi a partir daí para você querer representar o time e ainda trazer uma representação dele, no caso o consulado aqui para Campo Grande e para o estado do Mato Grosso do Sul?
Então, na verdade, eu morei um período fora, eu sou daqui de Campo Grande, e quando eu fui para o Rio de Janeiro, eu até procurei alguns lugares para eu assistir jogos, eu vi um grupo de amigos, e desde então eu ajudei na parte de formação do consulado lá. O que é o consulado? Ele é uma referência do time fora da capital de São Paulo. Então, qualquer informação que você queira saber a respeito de jogos, compra de ingressos, caravana, a gente se reúne para além de ver os jogos, também poder ir lá assistir pessoalmente no estádio os jogos do Palmeiras. Então, eu vi que existia uma comunidade muito grande de torcedores, mas não tinha um lugar que fosse referência, que fosse um lugar assim que realmente abraçasse, abrigasse o torcedor, e esse trabalho é no amor, ele é sem nenhum fim lucrativo, né? É importante frisar. Então a gente se organiza, a gente fez a nossa própria camiseta, Palmeiras, Mato Grosso do Sul, a gente tem a nossa logo, e para eu ser representante como a consuleza oficial aqui, eu tive que preencher um dossiê para mostrar para o Palmeiras toda a minha história de torcedora, família, apesar que não tive uma influência de família, eu influenciei os meus familiares, eu influenciei os meus amigos, e desde então para passar para a chancela aí da diretoria, da presidência, para levar com orgulho essa representação aqui. Como você mesmo disse, é um universo masculino, muitas vezes, felizmente, machista, né? E você sofreu algum tipo de resistência quando você quis representar o time? Como que foi essa sua luta? Na verdade, mulheres que gostam de futebol, esse universo, ele é extremamente machista e não é tão receptivo. Então, você sempre tem que mostrar que está à frente, sempre entender um pouquinho a mais, mostrar informações, conhecimento, que você está ali pelo futebol, está ali pelo esporte, para representar. Mas a gente está aí para mostrar que nós sabemos tanto quanto os homens, que a nossa paixão é tão grande quanto, e aí é por isso que hoje eu estou cada vez mais demonstrando e tentando fazer com que as pessoas venham, se juntem ao consulado, porque é um movimento muito bonito aqui. Você conquistou e consolidou o seu espaço nesse universo da maioria masculina. Então eu gostaria que você passasse o seguinte para as adolescentes, para as jovens, para as mulheres que estão em casa e estão procurando o seu espaço. O que você pode passar? Mulheres, se apaixonem pelo futebol, é um esporte incrível, é uma representatividade única no nosso país. Nós somos o país do futebol e assim, tem espaço pra gente. E o Palmeiras é esse time incrível. Segue a gente no palmeiras.ms. O consulado vai receber você super bem, mulher, adolescente, família. Isso que a gente quer passar, o amor pro nosso time, toda essa união, fazer com que essa comunidade cresça cada vez mais e mostrar que as mulheres estão tão engajadas no futebol quanto os homens. A Polícia Militar Rodoviária fazia policiamento na rodovia MS 164, em Ponta Porã, quando deu ordem de parada para o condutor deste Fiat Toro com placas de São Paulo. O motorista, um adolescente de 16 anos, ignorou a ordem e fugiu, mas foi perseguido e capturado. Dentro do veículo foram encontrados 1.027 quilos de maconha, ou seja, pouco mais de 1 tonelada da droga. O menor confessou que levaria o entorpecente até Dourados e receberia R$10 mil pelo transporte. Ele foi encaminhado para a Polícia Civil de Ponta Porã. A maconha apreendida está avaliada em cerca de R$2.200.000. A quantidade de presos é impressionante. Feliz Dia das Mulheres! No Dia Internacional das Mulheres foi deflagrada a Operação Bellatrix. Ao todo, foram cumpridos 14 mandatos contra autores de violência doméstica. Esses mandados são frutos de mulheres guerreiras que conseguiram se desvencilhar do ciclo de violência doméstica, vir na delegacia, registrar a ocorrência, pedir a medida, e nós fizemos nossa parte, que é trazer esses autores para dentro da cela. Mais de 20 policiais foram mobilizados nesta operação, que começou às 5 horas da manhã em vários bairros de Campo Grande. Dentre os presos está uma mulher que denunciou o companheiro,
mas como estava na residência sozinha com drogas, acabou sendo presa. A própria mulher, que foi a mulher atual convivente de um dos agressores que fugiu do local, ela menciona que são propositadamente jujubas, em forma de jujuba, entorpecentes em forma de jujuba, para serem oferecidas às crianças. Inclusive, também foi encontrado junto a esses entorpecentes esse simulacro que o autor usava para ameaçar a vítima, né? E a mulher que foi presa é a atual convivente dele. Então ele se utilizava desse simulacro para ameaçar a ex, que inclusive foi narrado no boletim de ocorrência e encontrado junto aos entorpecentes. De janeiro até hoje já foram 1.036 medidas protetivas e a maioria das prisões foi pelo descumprimento delas. Todos os dias a DEAN cumpre mandados de prisão e de tornozeleira. É óbvio que a gente não tem aqui a imprensa, né, nessa maioria, todos os dias. Mas é por isso que a gente gostaria de ressaltar que não é porque é uma data especial que foi feita uma operação. A operação já era necessária no mês de março, assim como estamos também em operação nacional no mês inteiro. A delegada Elaine Benicasa ressalta a importância da mulher denunciar a violência doméstica. Nós que trabalhamos na ponta sabemos o medo, a insegurança, mas também cabe a nós dizer que a rede de proteção ela está bastante estruturada, trazendo políticas públicas que de fato acautelem a mulher para que ela se encoraje e diga não. Mas também é importante dizer que a maior e melhor prevenção é da própria vítima, que ela consiga, antes de entrar num ciclo de violência doméstica, ela faça uma autoanálise se aquela pessoa com quem ela está se relacionando é alguém válido, é alguém que vai respeitá-la, é alguém que já desde o início não está xingando, a controlando. Se todas as mulheres terem esse amor próprio, essa autoanálise, com certeza nós teremos a maior prevenção de todas, que é a autoprevenção.